Fala galerinha, tudo bem? Vamos à questão de número 7 da nossa lista 1 de geometria plana. Revisão essa voltada para você que vai fazer prova do Colégio Naval IEPCAR e também para você que vai fazer prova de oficiais. Galera, se você não é inscrito, já faça a sua inscrição aqui no canal para que você fique a par de todas as atualizações que nós vamos postar. Poxa, e já deixa o joinha aí nesse início de vídeo, porque você já sabe que vai dar boa essa solução dessa questão de número 7, desculpa, que diz o seguinte: considere a figura, tá aqui a figura, onde x e y são as medidas angulares de arcos e z é a medida do ângulo assinalado. Então ele quer que nós façamos a seguinte operação: x mais y mais z. Perfeito? Essa questão aqui você percebe que você que está aí estudando bem a teoria e as questões de aplicação da teoria e de geometria plana, você já percebe que essa é uma questão, de certa maneira, tranquila, que trata dos ângulos na circunferência. Beleza? Então, nessa série de vídeos aí, nós fizemos alguns tratamentos de ângulos na circunferência e essa questão é só de ângulos na circunferência. Então, qual é a primeira coisa que você precisa observar nessa figura? A primeira coisa que eu observo nessa figura, galera, é o seguinte: qual é a medida angular associada a uma circunferência? O ângulo associado a uma circunferência é um ângulo de 360 graus, perfeito? Então, se eu somar cada um desses arcos, a soma angular deverá ser igual a quanto? 360. Então, é essa a primeira observação. Então, aqui, olha só, x mais x, 2x, perfeito? Eu tenho um arco que vale quanto? Y. Eu tenho um arco que vale 30 e outro que vale 50. 50 mais 30, 80. Então a soma desses arcos precisa ser igual a quanto? A 360 graus. Perfeito? Então esse 80 ele passa para o outro lado negativo. Então nós obtemos o seguinte, que 2x mais y, 360 menos 80, isso dá quanto, galerinha? 280 graus. Perfeito? Já sabes que eu não vou mexer nessa equação, até por enquanto a gente não tem nada a respeito das medidas angulares de x e de y. Tranquilo? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo que a gente vai fazer aqui, moçada, é o seguinte. Olha para cá. Tá vendo esse ângulo de 20 graus? Então vou colocar aqui, ó. Segundo passo. Esse ângulo de 20 graus, galera, ele é um ângulo exterior à circunferência. Perfeito? E como é que você obtém a medida angular desse ângulo exterior, galera? É a medida do maior arco que esse ângulo enxerga. Qual é o maior arco que esse ângulo de 20 graus enxerga? É o y. Menos o menor arco que esse ângulo de 20 graus enxerga. Não é o x? Então vai ser y menos x sobre 2. Ângulo excêntrico exterior. Ângulos na circunferência. Perfeito? Então você tem que 20 graus vai ser quem? O y menos o x sobre 2. Olha aqui a outra equação com x e y, moçada. E aí nós chegamos à seguinte conclusão. A conclusão é que y menos x, isso vai ser igual a quanto? A 40. Oba! Encontramos o x e o y resolvendo este pequeno e maroto sistema. Perfeito? Então vamos resolver este sistema. O sistema que diz o seguinte, ó, que 2x mais y é igual a 280 graus e diz que menos x mais y igual a quanto? 40 graus. Então tudo que nós precisamos fazer é o quê? É resolver este
sistema. E eu vou subtrair estas duas equações membro a membro. Beleza? Vou subtrair a primeira equação da segunda membro a membro. Como assim, Anderson? Vamos lá. 2x menos com menos, mais 2x mais x, 3x. Quanto é y menos y? Tchau. Y menos y dá zero. Legal? Quanto é 280 menos 40, galera? Isso aqui vai dar quanto? 240. Esse 3 passa para o outro lado, dividindo. Então, a primeira parte do nosso quebra-cabeça é que o x vale quanto? 80 graus. Beleza? Então, já encontrei o valor de x. E como eu faço para obter o y? Substituo esse x em qualquer uma das duas equações. E qual equação que a gente escolhe? Qualquer uma. Lembra que nós damos sempre preferência àquela onde nós vamos fazer a menor operação, ou seja, a operação mais simples. Tudo bem? Então o x vale quanto? 80. Então no lugar do x nós colocamos o 80. Então você vai ter menos 80 mais y, que é igual a 40. O y é 40 mais 80, que corresponde a 120 graus. Beleza, moçada? Tá aqui, ó, bem top. Então já encontrei o x e o y. Anderson, só falta o z. Então o z nós vamos obter agora no terceiro e último passo. E qual é o terceiro e último passo? É você verificar que este ângulo Z, ele é um ângulo excêntrico interior. E como é que a gente obtém a medida de um ângulo excêntrico interior? A medida do ângulo excêntrico interior é a soma dos arcos que ele enxerga. Ele enxerga o arco Y e o oposto ao Y é o 30. Então o Z é o Y mais 30 sobre 2, moçada. Ângulos da circunferência. E quem é o Y? É 120. Então o nosso Z vai ser quem? Vai ser o Y, que é 120, mais 30 graus. Tudo isso dividido por 2. E aí nós temos a seguinte conclusão, que o nosso Z ele vai ser quem? 150 dividido por 2, 75 graus. Então nós encontramos os 3 componentes da nossa resposta. Tranquilo? Então, perdão, moçada. Então, vamos lá. X mais Y mais Z, que é o que a questão pede. Isso vai ser igual a quanto? Quem é o X? Cadê? 80. Quem é o Y? 120. E quem é o Z? 75. E isso corresponde a qual valor? 200 mais 75. 275 graus. E o 275 graus, galera, é o que está na alternativa da letra C. Letra C é a resposta final dessa questão que envolve ângulos na circunferência. Assunto recorrente e independente do concurso que você vai prestar. Perfeito, galera? E aí, espero que você tenha gostado da solução. Poxa, já deixa o like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa que a gente possa fazer aqui para que você obtenha êxito no seu caminho. Beleza? Forte abraço e bons estudos, moçada!